Fala, nobres cavaleiros, tudo bem? Bom, vamos começar hoje com mais um vídeo sobre heráldica, né? Hoje a gente vai falar especificamente aí sobre as divisões que ocorrem dentro do escudo ou as partições, tá? Bom, ahn, uma coisa, quem acabou não vendo, no primeiro vídeo aqui da série, na descrição eu coloquei toda a referência bibliográfica, tá? Do qual eu estou estudando. Então, se vocês quiserem conhecer, se vocês quiserem ou puderem conhecer esses livros, vão conhecer que isso daí vai ser importantíssimo para o estudo de vocês, tá? Fora esses vídeos que, inclusive, eles são de forma bem resumida, tá? Não é dito tudo, né? Que se tem para falar quanto você pegar um livro, abrir ele, ler. Bom, falando sobre as partições, assim como a topografia do escudo corresponde à geografia, à limitação geográfica que a gente fala, as partições elas podem ser consideradas divisões territoriais. Então pense o seguinte: pensa que o Brasil ele fosse um escudo, né? Então você tem ali a parte da fronteira com a Venezuela, Peru, Colômbia, Paraguai, Argentina, ah, Uruguai. É, essa linha aí seria o que a gente falaria da topografia, né? Que é as limitações. Agora, quando a gente está falando das partições, seria correspondente aos estados, né? Então pensa que o Brasil seria um escudo dividido aí em 26 estados mais um distrito federal, né? No caso seria 27 divisões, né? Então, as partições dentro do escudo, elas operam como um brasão, né? Que ele se ordena interiormente também. Então, as mesmas regras para o escudo em geral vale para as partições, tá? Ah, eles surgiram para representar de forma unitária e distintas linhas de genealogia, né? Ou seja, para representar aí o seu lado paterno, o seu lado materno. Ah, e você tem três tipos de escudos, né? Três tipos de partições nesse caso. A primeira são os escudos divididos em duas partes. Então você tem os escudos partidos e os escudos cortados. Os partidos é uma linha na vertical que ele vai sair do centro do chefe até o centro da ponta, como a gente pode ver aqui nesse escudo, tá? Então ele pega uma linha que sai daqui do centro do chefe até aqui o centro da ponta. O escudo cortado, ele é um escudo que ele vai sair do flanco central da direita, tá? E ele vai até o flanco central da esquerda, como vocês podem ver aqui. Pensa o seguinte: partido e cortado, pensa num machado cortando uma árvore e no machado cortando uma lenha, né? Quando você tem um machado cortando uma árvore, você vai com um golpe na horizontal, né? Porque você não vai subir no topo da árvore e vai sair cortando a árvore lá do começo do caule até o, o fim do caule, né? Agora, quando ele é partido, pensa numa tora de madeira onde você vem com o corte do machado de cima para baixo, tá? Isso aqui é só uma forma de vocês decorar bem, né? Qual a diferença entre um e outro. Eu decorei desse jeito, né? Pode ser que vocês desenvolvam um outro tipo de didática. Bom, a segunda coisa aí sobre as partições dos escudos, a segunda parte,
são os escudos quartelados, tá? Ou seja, né, eles são divididos aqui em ou em cruz, né, ou em X, como vocês podem ver nessas imagens, né? Eu estou aqui só reforçando aqui para vocês não se perderem. Então a gente está falando aqui desses dois escudos, tá? Esqueci de falar. Os em duas partes também você tem os tronchados, né? Que ele vai sair daqui do cantão do chefe e ele vai descer, né, numa linha diagonal até o cantão da ponta esquerda. Então ele vai sair do cantão da ponta direita do chefe até o cantão da ponta esquerda, tá? E os tajados, né? Eles vão sair da ponta direita do cantão da ponta direita até o cantão esquerdo do chefe, tá? Então aí são outros tipos aí de escudos partidos em dois. E por último, a gente tem aqui os escudos que a gente chama de gironado, ou seja, eles são partidos em 8 partes. Eles são divididos em 8 partes aqui. Então a gente tem tanto a divisão aqui em cruz, como a divisão aqui em X, que dá essa característica dos escudos gironados, né, que são divididos aqui em 8 partes. Aí falando mais aqui sobre as divisões dos escudos, uma coisa interessante para a gente falar é quando você vai colocar a parte da sua família, tá? Então aqui a gente tem na parte de cima do escudo que ela corresponde a você colocar o brasão dos homens e na parte de baixo que representa o brasão das mulheres. Então, na parte da direita do escudo, a gente tem a parte da família paterna e na parte da esquerda do escudo a gente tem a parte da família materna, tá? Então aqui seria se eu vou parte de pai, se eu vou parte de mãe, e é, aqui seria sua avó por parte de pai e sua avó por parte de mãe. Bom, deixa eu partir aqui para outra. Existe também outras divisões, né, dentro dos escudos, que são quando os escudos eles são divididos em 3 partes, né, que são chamados escudos terciados, né? Nesse caso a gente tem o terciado em palo, aqui está em espanhol, né? Então você poderia traduzir isso como lança, porque aqui a simbologia é da lança do cavaleiro, tá? Deixa eu trocar a cor aqui para ficar mais visível. Aqui a simbologia dessa faixa aqui no meio é da lança do cavaleiro. Então por isso que chama em palo. Aqui o terciado em faixa, né? Aqui não tem muita especificação. Aí a gente tem aqui o terciado em banda, né? Como se fosse, por exemplo, pensa uma faixa presidencial, né? Você tem o terciado em banda. E você tem o terciado em barra, que ele vai sair aqui do cantão
de baixo direito e vai até o cantão esquerdo do chefe. Aí você tem o aqui adiestrado e siniestrado, né? Que são faixas aqui que tem aqui na parte da direita do escudo e o outro que tem uma faixa na parte da esquerda do escudo, tá? Os escudos, eles, quando você está falando aí, de divisões, existe uma coisa que são os quartelados múltiplos que correspondem a esses escudos, tá? Um escudo ele pode ter quantas divisões forem possíveis, tá? Desde que você queira retratar isso dentro do escudo, você pode ter essas divisões, tá? Então você pode ter, que nem aqui, você tem 5 divisões, 6, aqui você tem 7 e assim por diante. Porém, uma coisa que é bom ressaltar, que assim, é importante você relatar, querer relatar tudo? Sim, é importante, né? Ainda mais se, por exemplo, tiver muita coisa em jogo, por exemplo, é, sei lá, um trono, por exemplo, né? Ah, aí o cara vai querer colocar, o herdeiro vai querer colocar toda a linhagem dele. Só que a gente tem que prezar nesse caso pelo senso das proporções, né? Vai ficar uma imagem muito carregada. Deixa eu pegar aqui no material. Vai ficar uma imagem desse tipo aqui, ó. Tá vendo que aqui o, a pessoa ela tentou relatar todas a- as linhagens dela, aqui também, né? Aqui o brasão de armas do Lord de Darcy de Canite. E aqui o brasão de armas de Henry de Crampton. Ah, não sei falar esse outro nome não. Mas a gente vê que é uma imagem muito carregada, né? Aí falando sobre outra questão das divisões, a gente tem aqui, ó, por exemplo, ah, a união dos reinos de Castela e Aragão, né? Então a gente tem aqui nesse primeiro quarto aqui, a gente tem aqui o brasão de Castela, brasão de Leão, né? Aqui correspondendo ao reino de Castela e Leão, se você pegar esse quarto inteiro, e cada figura dessa é um reino, que é aqui já é a união de dois reinos nesse quarto aqui. Aqui no reino de Aragão também você tem a união desses dois reinos, né? Então você tem nesse quarto aqui no flanco esquerdo superior, você tem a bandeira daqui do reino de Aragão e do outro lado a bandeira do reino da Sicília. Para quem não sabe, a coroa de Aragão, por algum tempo, ela também foi a coroa do reino da Sicília, que fica na Itália, tá? Então você tem um escudo quartelado, em que você tem dentro desse quartelado outras divisões também, tá? Essa parte aqui, né, ela corresponde a um entado. Isso aqui a gente vai falar depois, mas aqui só corresponde à parte de Granada, tá? Então, a gente vai ter ainda um outro vídeo aí para falar sobre divisões, né, dos escudos. Tem mais coisas aí para falar. Só que também vai ser dividido em dois vídeos. E é isso, Novos Cavaleiros. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.